Olá, seres humanos e leitores de quadrinhos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Jay. No vídeo de hoje trago a vocês um grande compilado sobre lendas, segredos e mitos de Shadow of the Colossus. Esse jogo que pra mim é o melhor já feito e é um jogo que consegue não morrer de tanto que ele atiça os fãs, sendo um jogo misterioso por causa do seu mapa vasto em terras vazias e silenciosas e sua história. Por causa das poucas informações da história que o jogo dá e pela força da vontade dos fãs de querer que tenha mais colossos, Shadow virou um jogo em que os fãs se dedicam a sempre encontrar os mais diversos segredos e teorizar sobre aquele universo. E nesse vídeo você vai ver tudo, todos os mistérios, segredos e teorias. Bora! Há uma lenda, uma suposta fala do Fumito Ueda, o diretor de Shadow, dizendo que dentro do jogo havia um grande segredo, um mistério ainda não descoberto. Esse então que é apelidado até hoje de o último grande segredo. E que esse segredo estava na capa do game. Essa fala do Fumito Ueda nunca foi comprovado na realidade, ou seja, nunca existiu. Mas de fato existe um grande segredo no jogo, que é o Jardim Secreto. Pois é, esse é o grande segredo. Já vasculharam a capa por ela toda, já tem um super zoom, já botou de cabeça pra baixo, preto e branco e minha puta que pariu, e não tinha nada. O Jardim Secreto é um jardim que fica no topo do castelo de Dorme e que aparece nos créditos finais do jogo, quando a Mono tá com o Under no colo, quando ele se transforma em um bebê. Para chegar no jardim você tem que estar com uma estamina muito monstruosa e escalar pela parte de trás do castelo, onde tem bastante grama, e o caminho é bem demorado e difícil, então sugiro pegar na internet como fazer. Lá no jardim, na verdade, não existe muita coisa a se fazer. Foi praticamente uma edição meio inútil. O que tem lá são frutas, que se você comer vai perder a sua vida. Mas, se existe algum grande segredo dentro do jogo, é esse, embora não seja tão grande. Mas quando ele foi descoberto, é óbvio que de certa forma as pessoas teorizaram que na verdade essa seria a última arena do 17º Colosso. Já que, pra você que não sabe, na verdade, se você não sabe nada de Shadow of the Colossus, você nem deveria estar assistindo esse vídeo, há 16 Colossos no game. Mas como o jogo é muito bom, as batalhas são muito épicas, ele sempre deixa esse gostinho de quero mais. E até hoje tem quem procure o 17º Colosso. Mas calma que a gente vai falar sobre ele em específico ainda no vídeo. Outro segredo que abalou a comunidade de Shadow of the Colossus foi o Blackbird. Basicamente, o Shadow era para ter originalmente 24 colossos e todos os colossos que foram excluídos têm fotos deles na internet. E não vou falar sobre todos eles aqui, é bom que você já tenha conhecimento sobre eles antes de assistir o vídeo, vai assistir um outro vídeo falando sobre eles. Mas enfim, entre esses colossos excluídos temos o Avos, que era um colosso que, assim como o Avion, era uma ave, que muito maior, bem grande. Foi o colosso mais próximo de ser colocado na versão final, tanto que ele apareceu em um dos trailers do jogo. Mas ele foi retirado de último momento porque a batalha dele estava muito parecida com o Phalanx. Consistia em você atirar as flechas nele até ele se abaixar e você subir nele. Mas como ele foi retirado de última hora, aconteceu que um bug dele ficou dentro do jogo, em que era possível você ver bem de relance a sombra do Avos, e era coisa rápida e nem tão bem nítida. A comunidade acabou apelidando ele de Blackbird e de Hawk. E novamente muitos acreditaram que aquele era o 17º Colosso, justamente, até porque é um colosso, mas infelizmente é apenas um bug. E para matar aqui de cara, óbvio, temos a famosa lenda do 17º Colosso. Depois que o jogador termina o jogo, ele com certeza vai sentir mais vontade de querer jogar, porque Shadow é um jogo realmente sensacional. Então, muito se especulou, foi criada essa lenda de que no jogo teria um 17º Colosso. Muito se foi teorizado sobre esse 17º Colosso, ou se ele ao menos existia. Houve até uma teoria de que o Toriko do The Last Guardian se revelaria como um Colosso, e seria então o 17º. Já outras pessoas argumentam que o Dorme é justamente o 17º Colosso, o que faz todo sentido, porque ele meio que é a encarnação de todos os Colossos. Mas a realidade é que não existe nenhum Colosso mais depois do Malus. Era para existir 24, na verdade pelo que houveram para ser 48, mas isso era muito loucura, então reduziram para 24, mas de última hora tiveram que tirar alguns, sobrando 16. A Fenda do Vento é basicamente uma pequena fenda que é a entrada para as terras proibidas do jogo. Nela tem uma ponte grudada que leva à parte mais alta do castelo, onde tem aquela escadaria sinistra. Uma dúvida que perpetuou muito a cabeça dos jogadores era se era possível sair das terras proibidas, e a Fenda do Vento foi considerada como uma das possibilidades. Aliás, você entrava ali, você sai dali. É a lógica do mundo.
Afinal, você pode ir até a Fenda do Vento utilizando uma estratégia um tanto difícil, em que você pula de paraquedas do jardim até a ponte. E quando você chega na fenda, um vento muito forte te impede de passar para atravessar para fora das Terras Proibidas. E dentro disso ainda houve a infame teoria de que você poderia sair das Terras Proibidas utilizando o voo das aves. Se você se pendurasse em uma delas, elas te levariam para fora das Terras Proibidas. Não só isso, como também poderiam te levar até o 17º Colosso de alguma forma. Enfim, não tem como sair das Terras Proibidas. Teve também lá um negócio do mar, que você podia nadar pelo mar, mas não, a represa é muito forte e ela te leva de volta. Na Arena do Valos existe um tipo de pilar, um tipo de, sei lá, santuário bem grande, quase do tamanho do Valos, onde parece ter, na verdade, quer dizer, tem ali uma porta. É óbvio que em Shadow of the Colossus, se tem porta, tem coisa. E teorias rolaram de que ele levava para o 17º Colosso, para fora das Terras Proibidas, que você tinha que agarrar na gaivota para chegar até aquele, até aquele negócio, até a porta. Ou você simplesmente pular da cabeça do Valos até ali. No final, nada disso era realidade, e até por meio de bug, os jogadores descobriram que não há absolutamente nada por trás daquela porta. Falando em portas ainda, na Arena do Celósia há um tipo de porta bem grande, sinceramente pra mim não parece uma porta porra nenhuma, mas é o que os jogadores acham, então só segue o baile. A porta é bem grande e, claro, todas as mesmas teorias de sempre. É o 17º Colosso, entrando todo pá. No fim já fizeram um bug para passar por ali e, não surpreendentemente, não tinha absolutamente nada. E claro, temos que falar da Blue Door, ou como é mais conhecida hoje por causa do remake, a Sala do Dormin. Essa foi uma adição no remake que fizeram, onde tinham espalhado 79 relíquias pelo mapa. Quando você pegasse todas elas, uma porta quadrada bem notável atrás do castelo era aberta. E lá tinha a espada do Dormin, além de um clima bizarro, e o capacete do Ico, do jogo Ico. A espada não fazia nada demais, ela apenas matava os colossos de forma mais rápida. Sim, bem decepcionante para um jogo como Shadow, o grande segredo do remake ser só uma espada foda. A porta está incluída do jogo original, mas óbvio, não tem nada ao que se fazer com ela. Mas por um tempo ela foi de forma minimamente um questionamento se era possível ser aberta. Na minha opinião, eu acho que o Fumito Ueda planejava colocar alguma coisa por trás daquela porta, porque além de ela ser muito aparente, bem notável, além disso tem um vídeo no YouTube onde mostra que tem um tipo de templo debaixo do castelo, algo não finalizado. Isso na versão preview, é claro. Então pode ser? Pode. Eu não duvido. Falando no remake, temos o infame mistério, que até hoje não temos uma resposta tão objetiva, que é o mistério das cabras. Basicamente, no remake foram adicionados 4 pinturas de cabras espalhadas pelo mapa. E óbvio que até hoje não se tem porra nenhuma de informação sobre o que caralho são essas malditas cabras. Mas aconteceu que um canal famoso do Shadow no Brasil, o Lar dos Games, perguntou para um dos diretores da Bluepoint, a empresa que fez o remake do jogo, sobre o que diabos eram aquelas cabras. E o cara respondeu que era uma marca da empresa, como se fosse uma assinatura para efeito cômico que ela coloca na maioria dos jogos que ela faz. Mas é que tá. A Bluepoint fez Uncharted Collection, Gravity Rush, Metal Gear Solid, o próprio remake de Ico e Shadow pro PS3, e nunca na história desses games foi encontrado uma tal cabra em qualquer um deles. Ou seja, é uma resposta que não faz sentido. Antes do Shadow ser o que o Shadow é, ele tinha um outro nome e uma outra aparência. Não tão diferente, na verdade igual, mas assim, mais beta. Ele seria uma continuação de Ico chamada de Nico. Isso foi nada menos que um beta do Shadow, praticamente a primeira versão que já tem trailer. Aparentemente era para ser lançado, né? O jogo seria com o protagonista do Ico, e olha só, ele seria multiplayer. Sim, a ideia era de fazer um jogo online com 2 pessoas jogando para derrotar o Colosso. O primeiro trailer que saiu mostrava nada menos que o Quadratus em uma versão simplesmente horrível andando no meio do deserto. E teve um segundo e terceiro trailer onde mostrava um pouco mais das Forbidden Lands, de como seria tudo, além de outros colossos como o Bazaran, o Gaius e até o Blackbird. Dedan foi um dos primeiros grandes mistérios do Shadow. Dedan é o tipo de barragem que ficava em um local em toda uma construção de cadeia de montanhas que só é acessível na versão preview do jogo. Uma versão que foi lançada para um nicho de pessoas antes de ser lançado, que é uma versão que tem algumas coisas que eram para ter ficado, mas foram retiradas, mas é pouca coisa. E as teorias dizem que o Dedan levava pro Mulken, um dos colossos excluídos, que é um macaco. Óbvio que o Dedan, incluindo todo o cenário onde ele se encontra, foi retirado da versão final, mas ainda pode ser acessado na versão preview, onde tem
a câmera livre. E falando da versão preview, tem a versão PSU do jogo, que foi uma demo do Shadow que saiu em uma revista muito underground chamada PlayStation Universe. Nessa versão temos o mistério do quadrante E5, uma parte que fica no meio da floresta, onde tem algumas coisas curiosas que levam a uma conclusão. Lá no quadrante podemos ouvir a voz da Mono dizendo "You die". Além de que pode ser ouvido passos fortes, como se um colosso estivesse pisando ali. Os jogadores teorizaram que aquilo acontece porque ali naquele quadrante seria teoricamente a arena do Kuromori. A conclusão que tiraram disso é uma imagem do Kuromori Beta, onde ele parece estar em um lugar que se parece com o quadrante 5. É muito provável que aquilo fosse realmente o lar de algum colosso e aconteceu algum bug que o som dele ficou ali, já que essa versão preview é meio que uma versão beta. Então, né, faz sentido o som do colosso ter ficado ali como forma de bug. Muito se foi especulado que no jogo haveria um final alternativo. E foi contado até uma teoria, que na verdade era mais uma mentira, de que se você fosse no Jardim Secreto e comesse todas as frutinhas antes de enfrentar o Malus, aconteceria alguma coisa, como por exemplo, o Wander não morrer. No fim, o jogo não tem nenhum final alternativo, mas, de acordo com o Fumito Ueda, era para o jogo ter um final alternativo. Ele nunca disse qual, mas a informação fica aí. Alguma galera também achou que era possível você não ser puxado para aquele maldito poço, mas não, você pode fugir o quanto quiser, você vai ser puxado. Os anéis de Ico são anéis que estão localizados no deserto, que estão presentes no Ico, que é o primeiro jogo da Team Ico que foi dirigido também pelo Fumito Ueda. É a trilogia do Ueda, né? O Ico, Shadow e o The Last Guardian. Eles têm conexões entre si, mas não são tão claras. Muitas teorias sobre os anéis do Ico. O que mais faz sentido é que os anéis têm um poder que puxam a luz solar e criam um campo eletromagnético que impede o Falange de sair da sua arena, já que os anéis ficam na arena dele. Mas no fim, os anéis muito possivelmente são só um easter egg mesmo decorativo. Fogo. Era pra ser só um elemento natural, mas como se trata de Shadow of the Colossus, fogo não é só fogo. Fogo está presente em muitas poucas áreas do game. Entre as poucas, a arena do Kuromori e, claro, a do Celosia. E inventaram lá na puta que pariu da internet que se você botasse o fogo naquela madeira na arena do Celosia e fosse até o deserto, passando pelos anéis de Ico, alguma coisa aconteceria. Mas é óbvio que nada acontece, até porque o fogo dura 1 minuto, se eu não me engano. Ou seja, deixe o fogo em paz. No quadrante B4, que fica todo o terreno onde é a arena do Dirge, existem duas coisas muito curiosas que você pode encontrar. A primeira é a Loki, que é uma ave única no jogo, pelo que se parece com um falcão grande preto. Existem 3 falcões desse, e ela é a ave que te leva para mais alto caso você se gruda nela. E é bem curioso que tenha apenas 3 falcões sobrevoando justamente essa área e o resto seja só pomba. Nos faz pensar que possivelmente o Loki serviria para alguma coisa. Também no quadrante B4 temos, claro, a Colossal Tree, que é uma árvore muito gigante. E se tratando de Shadow, despertou muita curiosidade da comunidade se aquela árvore tinha algum propósito, já que ela era a maior do game. Alguns acham que aquela árvore ficaria o Blackbird, porque o Blackbird é descrito como um colosso imenso e aquela árvore é imensa, então teoricamente faria sentido. Mas pode ser isso? Acredito que sim. Mas no fim ficou só uma árvore ali no jogo mesmo. Óbvio que era necessário falar da área leste do jogo. Bem, todo mundo que jogou sabe que quando você derrota um colosso, as nuvens que estavam em cima da arena dele desaparecem e o mapa vai ficando mais aberto. Porém, existe uma área da Forbidden Lands onde simplesmente as nuvens ficam, que é o quadrante J e I, a área leste do jogo. É claro que a teoria de que lá abrigava o 17º Colosso veio à tona, e dessa vez com bastante sentido, né? Já que realmente uma área do mapa que fica com nuvens aparentemente indicaria que lá tem alguma coisa. Mas a área é simplesmente inacessível, não tem como chegar lá. Mas claro que existem os queridos hackers, e por meio deles descobrimos que lá tem uma grande de uma represa. Só que aí fica a questão, por que essa área tá no mapa e por que tem represas lá? A resposta mais plausível é que eles tiveram que entregar o jogo às pressas, o que na verdade é verdade, eles realmente foram apressados pela Sony e não deu tempo de retirar muita coisa. Provavelmente não deu tempo então de retirar a represa
e nem cortaram aquela parte do mapa que ficou lá, que provavelmente serviria para o lar de algum outro colosso. Mas de qualquer forma, isso continua a ser um grande mistério. Esse aqui você muito provavelmente não sabia, mas o Avion tem um ataque secreto, é isso mesmo, mano. Para você fazer isso, você tem que atacar ele com as flechas enquanto ainda está naquela estrutura inicial que tem a grade arrebentada. Você tem que fazer isso bastante para ele vir, até porque é um pouco difícil, ele demora. Mas você tem que continuar naquele lugar, que então o Avion vai parar na sua frente e empurrar você com a força do grito. Uma outra lenda que havia dentro do jogo era sobre uma suposta batalha alternativa contra o Malus, em que havia um jeito diferente de você lutar contra ele, mas isso só acontecia por causa de um bug que às vezes dava na luta contra o Malus, e aí a galera inventou essa palhaçada. Na versão preview do jogo, acontece uma coisa curiosa depois que você mata o Hydrus e volta na arena dele. Aquela marca da água de quando o Hydrus está passando pela água, aparece. Aí uma galera disse que aquele era o fantasma do Hydrus, mas é óbvio que isso é só um bug de como se ele estivesse vivo. De qualquer jeito, isso só pode ser visto na versão preview, ou seja, é realmente só um bug. Na cutscene final do jogo, alguns players fizeram o bug da câmera livre e viram que lá no fundo do cenário, durante essa cutscene, depois que o Wander morre, lá no fundo do cenário estava a caralha do Wander. O personagem dele estava lá na puta que pariu, deitado. Por causa disso, uma galera teorizou que, por causa que o Wander estava lá, ele estava vivo, né? Ele teoricamente estaria vivo no final do jogo, parando tipo no meio da Forbidden Lands. Mas é óbvio que isso foi um erro, um bug da desenvolvedora. É tudo bug nessa porra. Na versão preview do jogo também, existe uma função que acabou sendo retirada da versão final, que é a de passar a sua espada no ar. Esse golpe seria usado com um dos colossos deletados, o Arbert, que seria uma aranha. No caso, esse golpe iria servir para você passar a espada em suas pernas e enfraquecê-las. E bem, esse golpe só está na versão preview, e não na final, ou seja, é isso aí. Não satisfeitos com o Jardim Secreto, muitos jogadores batiam o pé de que queriam chegar ao topo do castelo. Para muita gente tinha alguma coisa lá e provavelmente aconteceria alguma coisa se você empunhasse a sua espada. O que faz sentido, já que aquele topo é muito parecido com o topo dos santuários, que você sobe e tem como você empunhar sua espada. Já fizeram um hack para subir lá e é um lugar que nem ao menos tem física, ou seja, é só um topo.